E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos relembrar os maiores momentos da década de 2010, ou alguns dos melhores momentos da década de 2010, né? Vocês sempre têm me pedido para eu poder trazer esse tipo de roteiro aqui, então a voz do povo é a voz de Deus, estou aqui hoje para falar sobre isso com vocês. Antes da gente começar, já sabe, se por acaso você não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, com várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, clica no link que tá fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir tudo. É uma mais linda que a outra. Bom, vamos começar com o primeiro tópico aí desse vídeo, que sem sombra de dúvida é a ascensão dos grandes artistas pop que rolaram nessa década, né? Nós tivemos alguns nomes que fizeram história num nível absurdo que muitos no passado não conseguiram conquistar. E o efeito da década de 2010, obviamente, se deriva muito do efeito da evolução do digital na vida das pessoas, né? A era do YouTube, vamos dizer assim, onde todo mundo começou a ter um acesso diferenciado a esse tipo de conteúdo que antes era algo assim um pouco mais complicado e elitizado. Dessa leva de artistas incríveis que chegaram no topo, nós podemos citar a Katy Perry, Nicki Minaj, Justin Bieber, Ariana Grande, Selena Gomez, Lady Gaga, entre vários outros, mas esses nomes, sem dúvida, são os maiores que aconteceram. Muita gente vai falar com certeza assim, ah, Taylor Swift tinha que estar aí. Realmente, gente, essa década foi a década onde a Taylor Swift chegou no maior auge possível na carreira dela. Só que é bom a gente enfatizar que ela já tinha acontecido, né? A Taylor já era reconhecida com o sucesso do primeiro álbum dela, principalmente com o sucesso do segundo álbum dela. Então vamos dizer que assim, ela já era alguém nessa época, por mais que ela fizesse country. Então ela já estava um pouco mais adiantada no aspecto de sucesso do que essas pessoas que literalmente surgiram entre 2009 e 2008. Um outro momento que não tem como a gente ignorar foi Lady Gaga, com o Ovo no Grammy de 2011, né? Aquela época, a Gaga simplesmente era a artista mais comentada do mundo. Não tem nem o que dizer, né, gente? O sucesso de Lady Gaga é uma coisa que nunca aconteceu após ela. Tá? Ela se tornou uma artista única no que se propôs a fazer, e isso, como eu disse, não tem nem o que discutir. Ela quebrou diversos paradigmas que antes outros artistas não conseguiram chegar nem perto de quebrar. Porém, quando a gente fala do Ovo, né, isso daí se torna um momento muito importante porque foi o momento que ela preparava o lançamento do seu segundo álbum de estúdio e, melhor dizendo ainda, o primeiro single do seu segundo álbum de estúdio, que seria Born This Way. E para esse momento, Gaga resolveu nascer em um ovo no palco do Grammy, sendo uma das performances mais incríveis que ela já fez na carreira dela, que até hoje é comentada como um dos maiores momentos de todos os tempos que já aconteceu em uma premiação. Gaga disse que o ovo, na verdade, era uma espécie de roupa. Ela disse que todo mundo chama isso de ovo, mas na verdade é apenas um recipiente projetado por Hussein Chalayan. Fui muito específica sobre a maneira com que a moda parecia para minha apresentação. Tanto que na noite anterior à apresentação eu disse, a moda está errada, não a temos. Precisamos que seja com muito látex. Precisamos de um látex que pareça que você está nu. Ela principalmente enfatizou isso em relação aos dançarinos dela que estavam ali levando o ovo naquele momento que ela faz a sua entrada. E ela também disse um ponto super importante bem recentemente sobre esse momento, onde ela comentou sobre os looks dela para Vanity Fair, e ela afirma que a entrada do ovo foi uma forma também dela escapar de responder certas coisas que poderiam quebrar aquele aspecto artístico misterioso que ela queria oferecer para as pessoas. Então, mais uma vez, enfatizando, Lady Gaga sabia muito bem fazer o seu ofício, tanto que ela se tornou o que se tornou exatamente por se dedicar tão bem a ele.
Vale lembrar que ela também afirmou que ficou 3 dias dentro do ovo, viu, gente? Pra poder adaptar aquele ambiente, né, e tudo mais, porque ela ia passar um bom período dentro ali e só ia eclodir na performance. Mas, né, não dá pra confiar muito em tudo que a Gaga fala também não, né? As mortes de Etta James, Donna Summer e principalmente Whitney Houston no ano de 2012 também foram marcos da cultura pop que, assim, se tornaram perdas irreparáveis. Etta James faleceu em janeiro de 2012, deixando um legado aí absoluto quando se fala em voz. Ela influenciou diversas artistas de grandes vocais a fazer o seu melhor trabalho no que elas foram sendo construídas. E nós podemos citar artistas como a própria Mariah Carey, sendo uma das maiores dos anos 90, podemos citar Christina Aguilera nos anos 2000 e citar Adele agora na década de 2010. Etta James ficou extremamente conhecida por sucessos como The Wallflower, At Last, Tell Mama, Something's Got a Hold on Me e I'd Rather Go Blind. Ela também enfrentou o vício em heroína e diversos problemas pessoais que fizeram com que ela ficasse um bom tempo afastada dos palcos. Ela faz o seu comeback nos anos 80 com 7 Year Itch. Donna Summer foi uma das maiores perdas de todos os tempos quando se fala em música disco, assim como também música pop, né? Diversos artistas que voltaram agora nessa tendência nos últimos anos, principalmente na pandemia, com discos que tinham essas influências, enfatizaram o efeito Donna Summer na criação dos seus trabalhos. E aí a gente pode enfatizar, por exemplo, grandes músicas que ela fez na vida dela, que também influenciou outros artistas em outras épocas, como por exemplo Love to Love You, né? Que a própria Beyoncé chegou a usar um sample e fazer Naughty Girl anos depois. A gente pode colocar, por exemplo, Last Dance, que é um grande hit da carreira dela, mas não tem como a gente não mencionar I Feel Love como uma das maiores e mais importantes músicas disco de todos os tempos. Ela foi uma precursora desse movimento e foi uma das artistas que mais revolucionou no efeito contra a cultura que a música disco fez no auge do rock. Pouco tempo depois da morte de Etta James, nós tivemos a perda de Whitney Houston, a voz de todos os tempos, né? Ela era reconhecida como a maior artista que já passou por aí quando se fala no aspecto de ter uma grande voz e que foi referenciada por todas as gerações, tanto antes dela, que falaram isso, assim como também pós Whitney Houston. Ela é uma das artistas musicais mais vendidas de todos os tempos e ela já passou de mais de 220 milhões de discos vendidos com apenas 6 álbuns de estúdio. Em 2023, a Rolling Stone a nomeou como a segunda maior cantora de todos os tempos. Ela teve 11 singles número 1 na Billboard Hot 100 e é o único artista a ter 7 singles número 1 consecutivos na parada. Um outro grande acontecimento também da década de 2010, sem sombra de dúvida, né, gente, são os álbuns visuais, que na verdade foi assim uma coisa que mudou para sempre o consumo de música dentro dessa era digital que a gente tá vivendo hoje da indústria da música. A gente sabe que a precursora desse movimento é a nossa querida Beyoncé com o seu álbum Beyoncé. Esse álbum, lançado lá em 2014, criou um movimento único de álbuns visuais, onde dessa vez o consumo de música atrelado ao visual é a melhor forma de vender o seu peixe. Além dela ter lançado o álbum de forma surpresa, ela conseguiu fazer com que o mundo parasse para poder testemunhar toda a magnitude dessa era inexplicavelmente perfeita. Com o efeito de Beyoncé, outros artistas começaram a produzir o mesmo tipo de conteúdo para vender as suas músicas. Só que na época que Beyoncé fez isso, o consumo de música era totalmente diferente do que acabou sendo pós-Beyoncé, vamos dizer assim. Então nem todos os álbuns visuais que foram feitos por outros artistas se tornaram tão grandiosos quanto o dela. Na verdade, é bom enfatizar isso. Mas a gente pode citar o próprio Ed Sheeran, que lançou recentemente um álbum visual. A gente teve a Fergie, que abusou muito de visuais incríveis na época que ela fez o seu segundo disco, Double Dutchess, lá em 2017. A gente pode citar até mesmo aqui do Brasil a Anitta fazendo isso para lançar o seu álbum Kisses, que foi um surto completo ela fazer aquilo, porque muita gente não valorizou o projeto na época, mas foi aprender a valorizar somente depois. Então, assim, diversas pessoas fizeram esse tipo de conteúdo, o que criou um movimento único de álbuns visuais dentro da década de 2010. Mas outros artistas já faziam isso no passado, só que não era uma coisa, vamos dizer assim, tão reconhecida. A gente pode citar, por exemplo, a própria Ayumi Hamasaki, que é a rainha do J-pop,
que sempre entregou álbuns visuais nos seus lançamentos, mas ela entregava isso diretamente em DVD para os fãs ou em versões diferentes do seu álbum. Muitas vezes ela nem lançava de fato aquelas músicas como single, mas colocava diversos videoclipes incríveis dentro dos seus CDs. Outra artista também que fez um trabalho similar foi a Sarah Brightman, quando lançou seu disco Arém e entregou também um conteúdo visual genial para a maioria das canções do disco. A ascensão do K-pop também dentro da década de 2010 é uma coisa que não tem nem o que dizer, né? É óbvio que o K-pop já era uma coisa relevante em outros países, mas o efeito viral das redes sociais e a acessibilidade que isso daí acabou fazendo com que nós tivéssemos a outras culturas simplesmente merece ser enaltecido. Com o sucesso da era digital, os Estados Unidos e a Inglaterra conseguiram deixar de ser a supremacia absoluta no que diz ao cenário pop mundial, principalmente pelo efeito do YouTube. A plataforma conseguiu conectar culturas e que em pouco tempo conseguiu fazer com que essas culturas fossem inseridas de uma forma bem natural em outras que nunca tiveram acesso a elas. Um exemplo disso foi o K-pop. É óbvio que o K-pop é muito reconhecido por várias pessoas dessa geração por conta do sucesso da música Gangnam Style do nosso queridíssimo Psy, né, que é um rapper. Mas a indústria de fato já era uma indústria poderosa já na sua época e várias artistas incríveis conseguiram ter carreiras estratosféricas e vender coisas assim tão grandiosas quanto artistas dos Estados Unidos, assim como também do Reino Unido, no aspecto de shows, grandes turnês, álbuns e afins. A gente pode citar, por exemplo, a Boa, que é conhecida como a rainha do K-pop, assim como também Rain, que serviu como o novo marco zero no que diz respeito ao sucesso de atos em K-pop em mercados estrangeiros com números de recordes de venda digitais e shows internacionais absurdos. Porém, hoje em dia a gente percebe que os grupos de K-pop conseguem ter uma popularidade muito mais rápida e aceitação do que antes, né? Porque, vamos dizer assim, como a Anitta diz, já foi podado todo esse mato e tá tudo asfaltado já para esse povo aparecer. Então a gente pode citar, por exemplo, o BTS se tornando um sucesso global bem rápido e fazendo um sucesso estratosférico, o Blackpink, né, o EXO. Então, assim, tem vários grupos que conseguiram ter um sucesso incrível nessa década de 2010. E por último, né, gente, Mariah Carey conseguindo um recorde histórico e único. A única artista viva a ter 4 number ones em décadas diferentes. Em 2020, a Mariah conseguiu fazer com que a sua música clássica de Natal lá de 1994, All I Want for Christmas Is You, chegasse no topo das paradas da Billboard Hot 100. Porém, ela já tinha feito a mesma coisa em outras décadas na sua carreira, emplacando grandes sucessos, principalmente nos anos 90, assim como anos 2000. Só que, com todo esse grande sucesso que a Mariah conquistou no passado, muitos achavam que ela jamais conseguiria cruzar uma terceira década no aspecto de sucesso. Só que aí essa música provou o contrário, mas também abriu um debate sobre, de fato, isso ser algo legítimo ou não. Por quê? Muitos afirmam que a década de fato se encerrou em 31 de dezembro de 2019. Outros argumentam que isso só ocorreria no final de 2020. Afinal, não existiu um ano zero no nosso calendário, de modo que a primeira década seja contada apenas depois de Cristo, sendo o ano 1 e terminando no ano 10. Mas assim, né, gente, eu particularmente considero 4 décadas, porque realmente eu conto a década a partir de 2020 pra frente, né? Tanto que agora a gente tá testemunhando outros artistas conquistando mais ou menos o mesmo tipo de coisa. Mas assim, fica agora o questionamento pra vocês. Vocês acreditam que é legítimo ou não? Habla aí. Mas também eu quero saber quais outros momentos eu não falei aqui que vocês gostariam que eu tivesse falado. E comenta o que vocês acham desses momentos que eu citei aqui que eu quero saber também. Fechado? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!